Este homem criou a maior arma de todos os tempos para o herói, mas em troca recebe desespero e traição. O herói não só mata o único membro de sua família, como também corta a perna de sua paixão, jurando vingança. Na hora mais sombria do reino, uma arma lendária foi finalmente revelada. Uma espada de herói, nascida do fogo e da magia, aguardava o guerreiro digno de empunhá-la e mudar o rumo da guerra. No entanto, uma mulher se irrita imediatamente quando alguém comenta que a espada parece apenas uma espada comum. Ela começa a explicar que a lâmina é forjada com um metal mítico conhecido como oricalco. Além de ser incrivelmente leve nas mãos de seu portador legítimo, cada golpe é 10 vezes mais poderoso e pode até mesmo anular efeitos de cura. Ela acrescenta que isso ainda está longe de ser tudo o que a espada pode fazer antes de revelar seu criador. O criador acaba sendo seu amigo de infância, Bill Bark, o mesmo garoto que ela costumava espancar quando eram crianças. Bill aparece visivelmente envergonhado e diz que só quer usar suas habilidades para trazer paz ao mundo. O herói aceita a espada com admiração, sabendo que nem mesmo os ferreiros reais trabalham com um metal tão raro. Bill, no entanto, adverte que o verdadeiro valor da arma depende de seu usuário conseguir desbloquear seu potencial oculto. O herói se aproxima, coloca a mão no ombro de Bill e promete torná-lo o maior ferreiro de todo o continente. Ao ouvir essas palavras, os olhos do protagonista se enchem de estrelas e esperança. Para Bill, o herói brilha como uma figura divina e inspiradora. Ele o agradece sem jeito, considerando-se nada mais do que um simples ferreiro do interior. Em sua própria mente, ele é apenas um personagem secundário. Mesmo assim, ele se contenta em saber que seus talentos ainda podem ser úteis. Logo depois, Bill chama sua amiga Sépia para conversar. Ele mostra a ela um anel que forjou enquanto trabalhava na espada do herói, gaguejando nervosamente. Ele explica que o anel também é feito de oricalco e diz que ficaria bem nela. Ele tenta confessar seus sentimentos, mas fica completamente sem palavras. No fim, tudo o que consegue fazer é pedir que ela aceite o anel como um presente. Antes que ele pudesse entregar o anel a ela, Sépia gentilmente segurou sua mão. Ela pediu a Bill que lhe desse o anel somente depois que o Rei Demônio fosse derrotado. Sua resposta o deixou confuso, embora ele forçasse um sorriso e concordasse. Bill cerrou o punho, compreendendo o verdadeiro significado por trás de suas palavras. Ele sempre soube que Sépia amava o herói, mas ainda assim decidiu arriscar, pois ela logo viajaria para longe com ele, para um lugar que Bill jamais alcançaria. Com um sorriso agridoce, ele aceitou seu destino e desejou apenas a felicidade dela ao lado do herói. 4 anos se passaram e a notícia se espalhou de que o grupo do herói finalmente derrotou o grande mal. Anos depois, Bill trabalhava na forja, enquanto seu tio questionava o que salvar o mundo realmente havia conquistado. O aprendiz reclamava que eles não conseguiam mais pagar os impostos e que a forja logo seria confiscada. Irritado, o tio atirou uma garrafa no novato e gritou que o império era ocupado por favorecer oficinas gigantescas e controladas pelo Estado. Bill pediu ao tio que parasse de resmungar, dizendo que o governo devia ter seus motivos. Ele acrescenta que o simples fato de saber que ajudou o herói o enche de orgulho. O aprendiz debocha, mencionando que o herói agora é honrado como o senhor protetor do império. A culpa toma conta do tio quando ele diz que Bill teria tido uma vida melhor se nunca tivesse assumido os negócios da família. Bill rejeita essa ideia, insistindo que foi sua própria decisão e que encontrará uma maneira de ganhar dinheiro. Conforme o toque de recolher se aproxima, por ordem do herói, a noite cai e a forja silencia na floresta solitária. No dia seguinte, Bill caminha sozinho pela cidade, carregando uma pequena maleta. Ele acredita que abrir uma oficina mecânica foi uma boa ideia, até ouvir gritos altos vindos da rua. Um grupo de comerciantes está protestando por seus direitos. Confuso, Bill pergunta a um transeunte o que está acontecendo. O homem explica que o Império agora negociará exclusivamente com grandes guildas, causando agitação. Soldados cercaram a multidão para manter a ordem, e Bill agradece a explicação. Mesmo assim, Bill acha os manifestantes tolos, acreditando que as manifestações não mudarão nada. Ele se preocupa que estejam arriscando suas vidas sem pensar em suas famílias. Vendo a situação como inútil, ele se afasta, decidindo que não tem nada a ver com ele. Então, algo chama sua atenção e ele olha de volta para o caos. Seu rosto muda instantaneamente quando reconhece alguém que conhece. Seu tio Phil está entre os manifestantes, gritando pelos direitos dos mercadores. Atônito, Bill se pergunta por que seu tio estaria envolvido em algo tão perigoso. Phil também percebe Bill e parece igualmente surpreso ao vê-lo ali. De repente, um cavaleiro anuncia que medidas serão tomadas por ordem do Lorde Protetor. A lei marcial é declarada imediatamente e os soldados recebem a ordem de erguer suas lanças. As armas apontam para a frente enquanto a unidade se prepara para avançar. Momentos depois, a ordem de ataque é dada e os soldados investem. Sem hesitar, os cavaleiros atacam a multidão desarmada. O pânico se espalha enquanto as pessoas fogem e Bill paralisa de terror. Um jato de sangue passa velozmente por seu rosto e quando ele percebe o que aconteceu, grita horrorizado com o rosto
salpicado de sangue. Vendo isso, o tio Phil grita desesperadamente para Bill correr. Finalmente, Bill se recompõe e agarra o braço do tio. Ele o puxa, gritando que conhece uma saída secreta. Eles correm para um beco estreito, tentando escapar tanto do caos quanto dos guardas que os perseguem. Os soldados não deixam ninguém escapar, gritando ordens enquanto os perseguem. Um cavaleiro recebe a ordem de atacar com toda a força, se necessário. Sem piedade, um soldado abate um civil em fuga. Bill continua correndo com os pulmões ardendo, mas se recusa a largar a maleta que carrega. Ele avança para o fundo do beco escuro, enquanto os guardas imperiais se aproximam por trás. Enquanto corre, memórias de seu pai, o ensinando durante seus primeiros dias na forja, vêm à tona. De repente, o mundo ao seu redor muda. O beco se transforma em linhas azuis brilhantes, como se tudo tivesse se tornado uma planta viva. Cada estrutura revela seu projeto interno para ele. Seus olhos brilham com uma luz azul, e Bill percebe que só ele consegue ver o mundo dessa maneira. Esse estranho poder, possuído por ninguém mais, pode ser sua única chance de sobreviver. Concentrando-se, ele procura uma rota de fuga. Uma parede próxima brilha em vermelho, revelando uma fragilidade estrutural. Sem hesitar, Bill pega um martelo de sua caixa e golpeia o local com precisão perfeita. Uma passagem se abre na parede e todos correm por ela, enquanto um fugitivo olha para trás incrédulo. A madeira quebrada fumega, como se estivesse queimada por dentro. Os soldados continuam gritando, ordenando a execução de todos os traidores. Bill olha para trás ansiosamente, sabendo que o perigo não acabou. Os cavaleiros ameaçam os rebeldes, dizendo que se pararem, enfrentarão punição, mas Bill os ignora e começa a contar silenciosamente em sua mente. Um soldado enfurecido grita que todos sofrerão. Enquanto isso, a parede atrás deles começa a desmoronar como areia. A contagem chega a 2 enquanto as rachaduras se alargam. Quando uma aparece em sua mente, toda a estrutura se desestabiliza. Ao chegar a 0, a parede desaba completamente. A estrutura de madeira cai sobre os soldados que os perseguiam, deixando-os atordoados e confusos. Aproveitando-se do caos e da poeira, Bill e os outros escapam. Finalmente, chegam à forja, escondida no fundo da floresta. Lá dentro, Bill treme, murmurando repetidamente sobre o que aconteceu na cidade. Ele cai no chão em desespero enquanto o tio Phil se desculpa. Phil o incentiva a se acalmar e pede que ele explique como conseguiu salvá-los. Ainda abalado, Bill pergunta o que aconteceu lá no protesto. Seu tio admite que não sabe, mas concorda que a resposta do Império foi extrema demais. Ele diz que Bill agora precisa entender como o governo esmaga os fracos. Com as palmas das mãos pressionadas contra o chão, Bill implora ao tio que nunca mais participe de protestos. Phil, no entanto, pergunta o que acontecerá com o país se todos pararem de resistir, ainda ajoelhados. Bill responde que o destino da nação é responsabilidade do Lorde Protetor, não do seu tio. Ele admite estar apavorado porque seus pais nunca voltaram da guerra e ele já perdeu Sépia. Phil ouve em silêncio enquanto Bill explica que trabalha incansavelmente para que não percam a forja. Em meio às lágrimas, Bill pergunta o que faria se também perdesse o tio, dizendo que não suportaria essa dor. Comovido por suas palavras, Phil coloca delicadamente a mão na cabeça dele e pede desculpas por tudo. Em seguida, abraça Bill, prometendo que de agora em diante não o deixará mais se preocupar. Mais tarde, Phil conta aos outros que está partindo e eles aceitam sua decisão, inspirados por sua escolha. Os outros também se afastam, não querendo arriscar suas vidas ainda mais. Assim que a tensão se dissipa, a paz finalmente se instala sob um céu claro. Na manhã seguinte, todos os fugitivos dormem tranquilamente dentro da forja. Após uma noite inquieta, nosso protagonista acorda lentamente. Ele abre os olhos, ainda grogue pelo caos recente. Perto dele, seu tio também se mexe e, mais uma vez, pede desculpas pelo medo que causou. Aliviado, Bill garante que ele não precisará mais se preocupar com a forja. Finalmente, Bill se deita novamente, acreditando que tudo voltou ao normal. Essa calma é quebrada quando as portas da forja são violentamente arrombadas. Em um instante, soldados do Império invadem o local e seu comandante ordena a prisão de todos. Bill é detido e acusado de traição contra o Estado, ficando completamente atônito. Todos são amarrados e arrastados para fora, enquanto Bill tenta entender o que está acontecendo. Parece errado, já que um ataque deveria ter ocorrido durante a noite. Além disso, a forja é isolada, o que torna incerto como os encontraram. De repente, um dos fugitivos grita que aquilo não fazia parte do acordo. É Tom que se adianta para defender seu mestre, insistindo que Bill nunca participou dos protestos. Enquanto são levados embora, Bill finalmente entende a verdade. Ele fixa o olhar em seu aprendiz e percebe que foi traído pela pessoa em quem mais confiava. Tom está tremendo e não consegue encarar o mestre, dominado pela vergonha. Com as mãos amarradas, Bill pergunta baixinho por que foi traído. Então ele grita com toda a sua força, exigindo saber por que Tom os entregou. O aprendiz explica que os soldados prometeram não prender Bill sob nenhuma circunstância. Disseram que o tio Phil não tinha valor algum para eles. Entre lágrimas, Tom explica que a forja seria confiscada de qualquer maneira e que Phil só bebia e participava de protestos. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal?
Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Hein? Além disso, o governo oferecia recompensas a informantes. Tom acreditava que se o tio fosse detido, a forja poderia ser reconstruída do zero. No fim, ele se afasta, pedindo desculpas por sua traição. Algum tempo depois, o som de trombetas anuncia a chegada de alguém importante e Bill é levado perante a sala do trono do Império. Limpo e trêmulo, ele permanece de pé enquanto o Lorde o chama de camarada. O Lorde Protetor revela ser o herói, Oliver Prime, e diz a Bill para relaxar. Bill responde sem jeito que é difícil se sentir à vontade em um lugar assim. Oliver não perde tempo e pergunta se Bill estaria disposto a se juntar ao movimento popular. Em pânico, Bill se joga no chão, declarando-se um admirador devoto do herói. Oliver ri e comenta que Bill é um dos poucos que ainda o chama assim. Ele explica que a inocência de Bill já é conhecida, pois uma testemunha confirmou tudo. Bill sente um imenso alívio e se pergunta quem ajudou a limpar seu nome. Oliver então revela que pagou pessoalmente as dívidas da forja, deixando Bill sem palavras. Ele minimiza a situação, considerando-a um pequeno favor para o homem que um dia salvou a humanidade. Entre os espectadores, um homem questiona por que Bill está sendo tratado com tanta benevolência. Seu companheiro responde falando dos 3 maiores mestres ferreiros do mundo. Um é o Ciclope do Reino Demoníaco, outro é Vulcanus do Reino de Aveline e o último é a Mão Dourada do Império Valteron, conhecido como Midas. Ele revela que o maior de todos é Bill Bark, o próprio Midas, aquele que forjou a espada do herói. O primeiro homem duvida disso, apontando que existem mais de 20 mestres apenas naquele reino. Seu amigo responde que Bill é humilde, mas todos sabem que ele se destaca entre os demais. Reunindo coragem, Bill decide perguntar algo ao herói. Oliver sorri e diz para ele falar livremente. Bill explica que perdeu contato com Sépia e quer saber como ela está. Ao ouvir o nome dela, Oliver aperta com mais força o braço do trono. Mesmo assim, ele diz que ela está em missão e retornará à forja a tempo. Radiante, Bill agradece a notícia. Então, hesitante, Bill faz um último pedido, perguntando se seu tio pode voltar para casa com ele. A expressão de Oliver se torna séria quando ele pergunta o que Bill faria se já fosse tarde demais. Bill fica chocado, sem entender o significado. De repente, Oliver cai na gargalhada, alegando que foi apenas uma piada de mau gosto. Bill permanece confuso enquanto toda a corte se junta às risadas. O Lorde Protetor logo recupera a compostura e admite que a piada foi um erro. Ele explica que, embora a inocência de Bill esteja comprovada, a de Phil ainda não foi confirmada. Oliver se desculpa e promete ver o que pode ser feito. Grato, Bill continua a ver o herói como um farol de esperança. Daquele dia em diante, Bill se dedica ao trabalho na forja, aguardando o retorno deles. Ele sente uma pontada de tristeza quando Tom desaparece, deixando para trás apenas uma carta e algum dinheiro. Mesmo assim, Bill segue em frente, mantendo-se ocupado pelo bem de seu tio e de Sépia. Os dias passam rápido enquanto ele prepara o equipamento para Sépia e o vinho para Phil. Eventualmente, com uma expressão frenética, ele se pergunta quanto tempo já se foi. Um dia, uma batida quebra o silêncio na forja. Os visitantes se identificam como membros da Casa Imperial, surpreendendo Bill. Sem hesitar, ele corre para a porta, cheio de entusiasmo. Ele acredita que o momento tão esperado finalmente chegou, que ele se reunirá com Sépia e o tio Phil. Ele imagina perguntando sobre o equipamento dela e compartilhando um bom vinho com seu tio. Sorrindo radiante, Bill abre a porta para recebê-los. Em vez disso, ele se depara com 2 caixões em um campo árido. Perto dali está uma versão distorcida de Sépia, babando sobre um deles, enquanto o outro caixão pertence ao tio Phil. Naquele momento, o pior dia da vida de Bill é selado para sempre. Seu mundo desmorona completamente. Ele percebe Sépia e pergunta o que aconteceu com a perna dela. Seu corpo espectral parece estar sofrendo uma dor e agonia intensas, até que ela repentinamente cai do caixão, completamente alheia ao que acontece ao seu redor. Bill se pergunta se está sonhando quando vê Sépia encostada em um dos caixões. Ele caminha lentamente em direção à estrutura de madeira, incrédulo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele pergunta por que seu tio está ali deitado daquele jeito. Afinal, ele até comprou uma bebida cara para que pudessem comemorar juntos. De repente, nosso protagonista cai em uma gargalhada incontrolável, que rapidamente se transforma em um grito de dor e desespero que ecoa pela sala. Ele continua gritando, exigindo saber por que isso está acontecendo com ele. Dominado pela loucura, Bill começa a sacudir o caixão, implorando para que ele acorde. A dor é tão avassaladora que parece que sua própria carne está sendo dilacerada. Nesse instante, ele se lembra da mentira de Oliver sobre a missão de Sépia. Essa falsa promessa redireciona sua crescente fúria. Ele também se lembra da garantia vazia de que o herói ajudaria seu tio a retornar. Com isso, toda a sua fúria finalmente encontra um alvo claro. Caindo de joelhos, ele solta um último grito de pura angústia e ódio. Seus olhos brilham com poder, pois seu sofrimento finalmente tem para onde ir. A cena muda para o passado, quando Oliver se despede do nosso protagonista. Ele dá a Bill um emblema de ouro como prova de que ele havia sido seu convidado. Oliver explica que o emblema lhe permitiria visitar o castelo, ou até mesmo
mesmo vendê-lo no mercado. Ele brinca dizendo que o objeto é feito de ouro puro e vale muito dinheiro. Bill aceita o emblema com gratidão e promete que um dia retribuirá o favor. De volta ao presente, Bill apresenta o emblema para entrar no castelo e o guarda o reconhece instantaneamente com uma expressão fria. Bill explica que veio fazer a manutenção da espada do Lorde Protetor. O guarda o instrui a esperar enquanto seus superiores são informados. Enquanto espera, Bill segura sua maleta com força, sua tensão claramente visível. Ele começa a imaginar como um confronto direto com o herói poderia se desenrolar. Em seus pensamentos, Bill avança em direção a Oliver em um ataque desesperado. No entanto, ele sabe que as chances de derrotar o homem mais forte do mundo são nulas. Na verdade, sua chance de sucesso é precisamente 0%. Em sua batalha imaginária, ele é derrotado sem esforço. Afinal, nosso protagonista é apenas um ferreiro, não um guerreiro treinado. Além disso, o herói empunha a espada mais poderosa já criada, tornando a vitória impossível. É por isso que Bill considera cuidadosamente suas opções e chega a uma solução simples para sua vingança. É algo que apenas um ferreiro poderia realizar e algo que ninguém jamais suspeitaria. Seu plano é usar suas habilidades a seu favor. Afinal, um ferreiro consertar uma arma é completamente normal. Por causa disso, Oliver baixa a guarda completamente, sem jamais pressentir qualquer perigo. Como resultado, a arma mais poderosa que existe acaba nas mãos do nosso protagonista. Com o homem mais forte do mundo indefeso, Bill acredita que seu plano é impecável. Ele pergunta se deve usar o martelo ou a própria espada do herói, mas Oliver responde que nunca quis ser um herói. Confuso, nosso protagonista debocha e pergunta se Oliver está prestes a reclamar da vida. Oliver então explica que se desiludiu porque nenhuma pessoa sozinha pode salvar a todos. Bill bate com a mão na mesa, argumentando que Oliver trouxe paz ao mundo e não tem o direito de falar dessa forma. No fim, o herói concorda que salvou o mundo da destruição. Contudo, ele questiona o que poderia ter acontecido se o exército do Rei Demônio nunca tivesse invadido, se nunca tivesse havido a necessidade de salvar o mundo de uma ameaça tão grande. Oliver explica que a resposta sempre fora simples. Eles só precisavam se tornar tão poderosos que ninguém jamais ousaria se opor a eles. Se a nação fosse poderosa o suficiente, a guerra nunca teria acontecido. Essa foi a conclusão a que ele chegou após derrotar o Rei Demônio. Bill permanece em silêncio enquanto o herói começa a revelar suas verdadeiras intenções. Sua resposta foi clara. Ele acreditava que deveria governar o país sozinho para sempre. Para alcançar esse objetivo, destruiu a nobreza corrupta e buscou novos talentos capazes para fortalecer o império. Oliver levanta as mãos e declara que não vai parar até que não haja mais ninguém que possa enfrentá-los. Ele então pergunta a Bill se ele entende por que foi trazido a este lugar. Nosso protagonista não se importa em responder adequadamente e, em vez disso, ataca o herói com tudo o que tem. Ele grita que, se Oliver terminou de falar, então é hora de ele morrer. Embora surpreso com o ataque repentino, o herói não demonstra nenhuma preocupação. Ele calmamente aponta o dedo para Bill e diz que é uma verdadeira vergonha. No instante seguinte, Oliver dispara uma flecha mágica que perfura o ombro de Bill. Uma dor intensa inunda seu corpo enquanto a força do impacto o arremessa para trás. Ao atingir o chão, a espada do herói escorrega de sua mão e cai no chão enquanto ele grita de agonia. Ao ouvirem o grito, os guardas invadem a câmara e encontram Bill caído no chão. Eles perguntam rapidamente se o Lorde Protetor está ileso, mas ele desconversa e diz que não foi nada sério. Sem hesitar, Bill é preso por tentar agredir Oliver Prime. Nosso protagonista então pergunta há quanto tempo Oliver sabia de seu plano de vingança. O herói responde que era a pergunta errada a se fazer naquele momento. Afinal, tendo derrotado o Rei Demônio sozinho, seria óbvio que ele pudesse sentir intenções hostis. Curioso, Bill pergunta por que Oliver não lidou com ele antes. Oliver responde que foi porque Bill era extremamente capaz e talentoso. Ele então revela que queria que Bill se tornasse um de seus aliados mais próximos. O herói estende a mão e diz que a oferta ainda está de pé. Cercado por guardas, Bill pergunta se Oliver está falando sério e diz que só decidirá depois de fazer uma última pergunta. Oliver acha isso engraçado, mas concorda em responder honestamente. Com uma expressão severa, Bill pergunta o que aconteceu com Sépia. Ele quer saber por que ela acabou em uma condição tão terrível e irrecuperável. Oliver explica que ela era uma guerreira excepcional que derrotou 200.000 demônios. No entanto, durante a batalha final contra o Rei Demônio, ela perdeu a perna. Mesmo assim, ela não se entregou ao desespero. E juntos, eles conseguiram derrotar o grande mal. Após uma longa e brutal guerra, a paz finalmente retornou ao mundo. Essa paz não durou muito. A humanidade logo começou a lutar entre si. À medida que o poder do reino enfraquecia, até mesmo os heróis foram enviados de volta para a linha de frente. Sepia foi a única que ficou para trás, confinada a uma cadeira de rodas. Enquanto seus amigos continuavam a lutar, ela se sentia inútil e sozinha. Dominada pela solidão, ela bebeu até que a tristeza a fez desabar no chão. Desesperada para se tornar útil novamente, ela se voltou para algo proibido. Através do uso de magia negra, ela conseguiu retornar ao campo de batalha. Oliver afirma que Bill já testemunhou os efeitos
colaterais desse poder. O herói então pergunta se Bill tomou uma decisão sobre sua proposta. Bill ignora a oferta e diz que sua pergunta ainda não foi respondida. Ele exige saber por que Oliver não permaneceu ao lado de Sépia para apoiá-la. Ela era sua camarada, e mesmo assim, ele a deixou cair em um estado tão miserável. Bill grita que ela perdeu a perna lutando ao seu lado para salvar o mundo. Ele acrescenta que, como Lorde Protetor, Oliver tinha o poder e a influência para ajudá-la. A imagem de Sépia correndo feliz passa pela mente de Bill. Ele diz que ela precisava de Oliver mais do que qualquer outra pessoa. Oliver responde acusando Bill de tentar jogar a culpa nele. Ele grita que se Bill realmente se importasse, deveria ter ido ajudá-la pessoalmente. Enquanto Oliver estava salvando o mundo, Bill estava trabalhando em segurança na forja. Apontando para ele, Oliver pergunta como ele ousa lhe dar lições. O herói chama Bill de covarde por abandonar suas responsabilidades e então fica em silêncio, esperando uma resposta. De repente, Oliver começa a rir zombeteiramente e repete a palavra covarde. Sem aviso, sua expressão se transforma em loucura e ódio. Num movimento rápido, ele decepa o braço de Bill. Bill encara em choque o espaço vazio onde seu braço estava. Oliver grita que não tem responsabilidade por nada que não tenha valor para ele. Ele acrescenta que a vida de Bill só foi poupada em reconhecimento às suas contribuições passadas. O braço decepado de Bill cai no chão enquanto o sangue se espalha e a dor o domina. Ele grita com toda a sua força enquanto Oliver se afasta. O herói sai da sala, abandonando Bill para sofrer sozinho. Algum tempo depois, Bill Old Ford surge à vista, agora completamente abandonada. Uma batida ecoa na porta enquanto alguém pergunta se há alguém lá dentro. Sem aviso, a porta se abre e Bill está parado ali com um olhar vazio e sem vida. A visitante é Sarah, uma ex-integrante do grupo de heróis e velha amiga de Bill. Depois de ouvir tudo o que aconteceu, ela compreende o destino do amigo. Sarah comenta em tom de brincadeira que a nação prosperou sob o governo de Oliver, mas seu comentário irrita Bill. Ela então reclama que sua visita foi inútil, já que ele não pode mais trabalhar como ferreiro. Mesmo com o braço em tão péssimas condições, Bill se recusa a desistir. Ele insiste que ainda é capaz de trabalhar, mas se recusa a forjar uma adaga ou fazer qualquer conserto para ela. Nesse momento, Sarah se deita e diz que é uma pena, pois planejava contar a verdade sobre a Sépia. Ao ouvir isso, Bill muda de ideia e concorda em aceitar o trabalho, mas apenas desta vez. Satisfeita com a resposta, ela pergunta quanto ele pretende cobrar pela adaga. Bill responde que o pagamento será o custo dos materiais e a história completa de Sépia. Sarah aceita os termos e os dois se sentam para conversar. Enquanto Bill trabalha, Sarah explica que o herói reformulou toda a história para seu próprio benefício. Ela então pergunta se Bill realmente acredita que Sépia não teria conseguido se esquivar do ataque do Rei Demônio. Afinal, Sépia era a segunda integrante mais rápida do grupo, superada apenas pela própria Sarah. Segundo ela, o Rei Demônio era rápido, mas não extremamente poderoso. Perto dali, Sépia brincava com o anel que Bill havia feito para ela há muito tempo. No fim, Sarah revela que Sépia não deixou de se esquivar do golpe. Ela escolheu deliberadamente não fazê-lo. Ela se sacrificou para proteger o herói do ataque do Rei Demônio. A realidade do campo de batalha era muito diferente do que havia sido contado. Na verdade, foi Oliver quem abordou Sépia e pediu sua ajuda durante a guerra. Ele precisava da vitória para se tornar o Lorde Protetor, mas a situação estava se voltando contra ele. Sépia, no entanto, recusa o pedido, acreditando que não poderia ser útil em sua condição. Ela mostra a perna ferida e diz que não pode contribuir com nada. Oliver se aproxima e diz para ela não se preocupar com uma questão tão insignificante. Em seguida, ele apresenta um grimório que haviam recuperado do território dos demônios. Sépia fica horrorizada ao perceber que se trata de um livro de magia negra proibida. Ela argumenta que tal poder jamais deveria ser usado por ninguém. Oliver cerra os punhos, claramente descontente com a resposta dela. Dominado pela raiva, ele atira o livro nela. O herói grita que são camaradas e que ela não tem o direito de recusar seu pedido. Ele então se aproxima e começa a falar sobre o vínculo entre eles, dizendo que sempre a viu como mais do que apenas uma companheira de guerra. Sepia fica completamente sem palavras com a confissão repentina de Oliver. Percebendo o que disse, ele rapidamente desconversa, fingindo que foi apenas um deslize. Ele se desculpa e pede que ela esqueça tudo o que aconteceu naquele dia. Ao se virar para ir embora, Sépia permanece em silêncio, absorta em pensamentos. Momentos depois, ela o chama e pede que espere. Com determinação nos olhos, Sépia olha para Oliver e faz sua escolha. Vendo isso, o herói esboça um sorriso cruel, sabendo que seu plano havia funcionado. Sarah estava escondida por perto, observando tudo em silêncio, e ouviu Sépia aceitar o pedido de casamento. De repente, Sépia se assusta com algo e deixa cair um objeto no chão. É o anel de oricalco que Bill havia feito para ela com tanto cuidado. O anel rola pelo chão e finalmente para perto do pé de Bill. Nesse momento, Bill entende a verdade. Ele caminha em direção a ela e pergunta se pode ver sua mão por um instante. Confusa, mas obediente, Sépia estende a mão e Bill coloca delicadamente o anel em seu dedo. Ele lhe diz que assim ela não o perderá novamente. No entanto, o anel escorrega imediatamente do
dedo de Sépia e cai. Bill acha isso perturbador, pois o anel não lhe serve mais. Ele se lembra claramente de tê-lo forjado para se ajustar perfeitamente à mão de Sépia, mas agora ele desliza facilmente pelo seu dedo. De repente, ele deixa o anel cair e começa a se sentir extremamente mal. Bill desaba no chão, questionando por que isso está acontecendo com ele. Lágrimas escorrem de seus olhos e se encharcam na terra sob ele. Ele fecha o punho e grita, dominado pela raiva e pela dor. Todo o seu sofrimento explode em um grito de desespero. Ele soca o chão, liberando toda a frustração que vinha guardando. Enquanto jaz ali, ele começa a se perguntar quando sua vida começou a desmoronar. Ele se pergunta se tudo começou quando aceitou uma aprendiz em sua forja, ou talvez quando permitiu que Sépia partisse sem tentar impedi-la. No fim, questiona se o verdadeiro erro foi entregar a espada ao herói. Bill acredita que tudo o que fez só comprovou sua verdadeira fraqueza. Sente-se completamente impotente, estendido no chão, sem forças para se levantar. De repente, tem uma visão de uma mulher sorrindo suavemente para ele. É Sépia, que se aproxima e toca seu rosto com carinho e ternura. Lágrimas continuam a escorrer dos olhos de Bill, enquanto ele se pergunta o que está acontecendo. Questiona se ela veio confortá-lo depois de tudo o que ocorreu. A culpa o consome ao perceber que não agiu quando ela mais precisava dele. Decidido a mudar seu destino, Bill pega seu martelo com a mão que lhe resta e promete a Sépia que corrigirá todos os seus erros. Com um único golpe poderoso, começa a forjar uma nova arma, dedicando toda a sua força à tarefa. A energia pulsa em seu corpo enquanto ele trabalha incansavelmente na forja, sem descanso. Ele jura que consertará tudo, não importa o que aconteça. Sarah então se despede, mencionando que retornará em 2 semanas para buscar a adaga. Antes de partir, ela admite que também se sente culpada por não ter conseguido deter Oliver. Bill permanece em silêncio enquanto ela se prepara para ir embora. Ela lhe diz que se precisar de ajuda, basta chamá-la, prometendo que o ajudará pelo menos uma vez. Com isso, ela parte. Algum tempo depois, uma enorme explosão de luz irrompe da forja. O protagonista emerge transformado, agora com um braço de metal, e jura que sua vingança será total e implacável. A cena muda para um grupo de estudantes correndo por uma floresta. O líder pede a Hans que informe a todos sobre a missão do dia. Hans explica que chegaram relatos de explosões ocorridas perto de uma vila. O líder fica satisfeito com a resposta, e Hans continua descrevendo a situação. Ele enfatiza que a prioridade é a investigação, não o combate. O grupo concorda e se divide para começar a vasculhar a área. Logo, chegam ao local das explosões e começam a examinar os arredores em busca de evidências. Um aluno aponta que não há vestígios de pólvora no ar, outro observa que a serragem espalhada é recente, o que significa que o culpado não pode estar longe. Uma garota então levanta a possibilidade de magia de teletransporte. Hans responde que o local é muito perto da vila para que magia de fuga seja usada com segurança. O líder elogia a todos por suas observações perspicazes e diz que estão indo na direção certa. De repente, algo chama a atenção deles e o grupo se move cautelosamente para investigar. Eles se escondem entre as árvores e observam silenciosamente o que está acontecendo. O que vem é o nosso protagonista praticando técnicas de espada. Ele parece ter dificuldade em controlar a lâmina usando apenas uma mão. Bill continua treinando, embora seus movimentos sejam desajeitados e pouco refinados. Hans debocha, reclamando que o alvo não passa de um espadachim inexperiente. Ele parece desapontado, admitindo que esperava encontrar um mago poderoso. Hans comenta que a habilidade de luta de Bill não é melhor do que a de um delinquente de rua. A garota concorda, dizendo que os três juntos nem são necessários para lidar com ele. Outro aluno concorda com a cabeça e se prepara para lançar um ataque surpresa. Hans pergunta se a missão deles agora mudou de reconhecimento para captura. O líder explica que sem provas concretas não pode rotular Bill oficialmente como criminoso. No entanto, ele então mostra um cartaz de procurado com o rosto do protagonista e lê em voz alta. Ele observa que Bill é ferreiro, com várias observações incomuns associadas ao seu nome. O líder fica surpreso ao ver que Bill é acusado de tentar atacar o Lorde Protetor. Ele imediatamente ordena que o Grupo A se prepare para uma operação de captura. Ele enfatiza que a captura é preferível, mas todos entendem a implicação. Um aluno reconhece que, se a captura falhar, eliminar o alvo é permitido. Hans começa a reconsiderar, percebendo que qualquer um acusado de atacar o Lorde Protetor deve ser extremamente perigoso. A garota se examina e insiste que eles devem usar todas as suas armas desde o início. Com a decisão tomada, os três alunos avançam em direção ao protagonista com toda a força. Trabalhando juntos, eles dominam Bill e o derrubam no chão com facilidade. Bill fica atordoado, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Hans fica perturbado com a facilidade com que Bill foi derrotado e começa a duvidar que ele seja realmente o criminoso que procuram. O grupo considera brevemente a possibilidade de Bill ser apenas um informante ligado ao caso. Hans fica pensativo, ponderando a situação e decidindo como proceder. Ele caminha para frente e joga a espada de Bill no chão ao seu lado. Então, diz a Bill para pegá-la e encarar a morte como um verdadeiro espadachim. Com um sorriso presunçoso, Hans afirma que este é um ato de misericórdia
estratégia do próximo herói, ele mesmo? Bill responde com um olhar fulminante, claramente irritado com a arrogância do garoto. Ele recupera sua espada e diz a Hans que ele entendeu completamente errado a situação, já que o atacaram sem aviso prévio. Bill decide que aquela conversa é inútil. Hans o instrui a observar atentamente, anunciando que está prestes a demonstrar a técnica correta de espada. Ele começa explicando como calcular a distância entre si e o oponente antes de atacar. Com agilidade nos pés, Hans prepara seu próximo movimento e, em seguida, avança com uma velocidade incrível em um único movimento fluido. Bill fica chocado, sem sequer conseguir ver a lâmina, enquanto ela passa perigosamente perto de seu pescoço. Hans continua sua explicação, observando que um golpe deve fluir sem interrupção. Ele imediatamente comprova seu ponto com outra manobra poderosa. Aproximando-se ainda mais, ele completa a sequência e finaliza com um chute potente direto no protagonista. Finalmente, Bill sente o golpe atingir o alvo e grita de dor quando o ataque de Hans o acerta. A força descomunal arremessa Bill para o outro lado do campo de batalha. Enquanto jaz no chão, ouve Hans zombar dele, chamando seu esforço de vergonhoso. Com uma expressão fria, Hans exige saber como Bill pretende compensar todo o tempo perdido. Ao mesmo tempo, o líder do grupo percebe que algo está errado. Sua missão era investigar as explosões relatadas perto da vila, e as árvores destruídas e as rochas espalhadas comprovavam claramente que explosões poderosas haviam ocorrido. Por isso, presumiram que o culpado fosse um mago ou alguém usando explosivos. Em vez disso, encontraram apenas um espadachim inexperiente, sem qualquer vestígio de mana ou cheiro de pólvora. Deitado no chão, o protagonista implora para que Hans pare. Hans responde perguntando o que exatamente ele deveria parar e continua seu ataque. É então que o líder percebe que, se ninguém mais está envolvido, a verdadeira arma de Bill deve ser algo completamente diferente. Em desespero, Bill estende a mão e ordena que acabem com isso. Sua arma não era uma lâmina, mas algo mais próximo de um canhão. Sem aviso, uma enorme explosão de energia vermelha detona e atinge um dos alunos. Surge a visão de uma mão presa por correntes, quebrando-se sob a força avassaladora. Hans grita e agarra a orelha, acusando Bill de ser um covarde por esconder sua arma. Bill rebate, questionando que tipo de espadachim poderia descartar sua própria espada tão casualmente. Ele debocha, perguntando-se em voz alta se Hans ainda merece ser chamado de espadachim. Essas palavras inflamam a fúria de Hans. Enfurecido com o insulto, ele jura arrancar a boca de Bill junto com o resto dele. Completamente encurralado, Bill fecha os olhos com força, preparando-se para o golpe final. Antes que o golpe possa atingir o alvo, o aço se choca no ar. O líder do grupo interveio no último segundo, bloqueando o ataque de Hans. Hans gritou com seu instrutor, atordoado pela súbita interferência. O líder, no entanto, elogiou a tática de Bill, observando o quão eficaz ela foi contra eles. Possuía força destrutiva suficiente para derrotar o alvo em um único ataque. Contudo, no momento mais crucial, o jovem aprendiz hesitou. Ao fechar os olhos com medo, perdeu a oportunidade de finalizar Hans. O líder explicou que essa hesitação provava que Bill nunca havia tirado uma vida antes, e que, por mais feroz que a batalha se tornasse, matar alguém nunca era simples. Um dos alunos reclamou que Hans estava à beira da derrota, mas Hans o repreendeu, mandando-o calar a boca. O líder então ordenou que todos se acalmassem e observassem o protagonista atentamente. Ele questiona se Bill é realmente adequado como parceiro de treino para eles. Hans protesta, insistindo que eles devem aproveitar a oportunidade para treinar, mas o líder aponta que desde o início Bill não demonstrou nenhuma hostilidade em relação a eles. Sem hostilidade genuína, uma luta séria é impossível. Com isso, o líder ordena que o Esquadrão 3 do Grupo A traga seus talismãs de treino. Bill observa confuso, sem entender o propósito deles. Dirigindo-se a ele como um criminoso, o líder pergunta se Bill conhece o currículo da Academia de Heróis. Ele explica que um programa obrigatório treina os alunos para combater o mal sem hesitar. Para isso, eles usam um criminoso vivo, permitindo que os alunos se acostumem com sangue e gritos. Nesse momento, vários alunos reconhecem o nome Bill Bark e se lembram de algo crucial. O nome listado em sua tarefa de prática era Phil Bark, o tio do protagonista. E percebendo que sua família está sendo alvo de repulsa, Bill solta um rugido de fúria incontrolável. O líder confirma sua suspeita com uma expressão grave, mas observa que a determinação de Bill ainda não está completa. Ele percebe que o protagonista continua atormentado e ainda não está preparado para lutar. Então, Bill cerra o punho ao finalmente compreender a situação. Olhando para os alunos, ele decide que derrotar Oliver exigirá uma escolha extrema. Ele conclui que precisa destruir tudo o que o herói construiu, incluindo os próprios alunos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso insano se espalhando por ele, ele abraça seu novo e sombrio propósito. Nosso protagonista se levanta e pede que eles parem por um momento antes de lançar o ataque. Ele então pergunta se eles querem um alvo adequado para treinamento de combate. Bill explica que é um ferreiro e que lutar contra ele em seu estado atual não seria
seria um bom treino para o grupo. Confuso, o líder pergunta o que ele está insinuando com tudo isso. O protagonista responde que só precisa de um pouco de tempo. Ele pede uma pequena pausa para se equipar e promete que realmente tentará derrotá-los. Os outros alunos, no entanto, presumem que ele está apenas procurando uma chance de escapar e instam o líder a acabar com ele imediatamente. O protagonista repete as palavras fugir com claro desprezo e desdém. Ele pergunta se eles realmente acreditam que ele fugiria. Percebendo sua determinação, o líder concorda com o pedido do jovem. Ele pergunta quanto tempo levará a preparação. Bill responde que 1 hora será suficiente e o líder ordena que ele saia e se prepare. Mesmo assim, ele avisa Bill que já sabe o que acontecerá se ele não voltar a tempo. Um dos alunos brinca dizendo que darão seus restos mortais aos porcos, chegando a levantar um pedaço de carne para enfatizar seu humor de mau gosto. Com o passar do tempo, o garoto afirma que o protagonista já fugiu. A garota reclama por perder o crédito pela missão, mas o líder diz para eles esperarem mais um pouco. Inquieta com a demora, a garota se espreguiça, entediada. De repente, uma mão de metal cai do céu, correndo em direção a um dos alunos. O objeto é pego no ar, deixando a garota completamente confusa sobre o que acabou de acontecer. Momentos depois, uma enorme explosão flamejante irrompe no centro do campo de batalha. Em meio à fumaça, uma mão metálica se forma e agarra a mão da garota no ar. Ela grita de terror enquanto o braço de metal, preso a uma corrente, a puxa. Imediatamente depois, Bill aparece no campo de batalha vestindo uma armadura enorme e intimidadora, com um único olho azul brilhando intensamente. Ele declara calmamente que agora restam apenas 35 dedos. Enfurecido, um dos alunos grita para que os outros matem Bill da maneira mais agonizante possível. Os 2 alunos restantes avançam contra o protagonista com toda a sua força. Eles tentam um ataque coordenado, mas Bill parece completamente imperturbável. Com uma expressão endurecida, ele se prepara para uma verdadeira batalha. Sacando sua espada, ele assume uma postura de combate firme contra os jovens lutadores. O líder então se pergunta em voz alta como lidar com um oponente coberto por uma armadura tão pesada. Ele mesmo responde, afirmando que as juntas são os pontos fracos, e um dos alunos ataca imediatamente. O garoto consegue atingir perto de uma junta na armadura do protagonista, já que as conexões são feitas de tecido ou correntes finas. Eles atacam implacavelmente essas áreas vulneráveis, golpeando repetidamente. Mesmo assim, nem mesmo as juntas permitem que a lâmina perfure a armadura de Bill. O aluno fica atônito, pois nunca esperara tamanha resistência. Irritada, a garota grita que o jogo acabou e avança. Ela grita para Bill morrer enquanto concentra toda a sua força no ataque, arremessando uma bola de metal em sua direção. Bill responde dizendo que ela é muito medrosa por se conter, em vez de atacar seriamente. O líder chama Bill de tolo por ainda se conter quando teve a oportunidade de desferir o golpe final. Furiosa, a garota xinga o protagonista. O líder então declara que, ao contrário dele, seus alunos nunca se contêm, e com um ataque sincronizado, finalmente conseguem derrubar Bill no chão. Um dos alunos pisa com toda a força nas costas de Bill. A garota ordena que os outros pisem nele também, determinada a prendê-lo firmemente ao chão. Logo, eles começam a pisotear impiedosamente a armadura do nosso protagonista. Mesmo assim, surgem dúvidas entre eles, que questionam se seus ataques estão surtindo algum efeito. Um aluno sugere então destruir as juntas da armadura de Bill. Nosso protagonista debocha, comentando que aqueles que aspiram a ser heróis não precisam de 3 pessoas para atacar um oponente em grupo. O aluno ignora a sugestão e continua atacando, imobilizando Bill por trás. Outro aluno acrescenta repentinamente que é apenas treinamento e diz a Bill para não levar para o lado pessoal. Bill levanta a cabeça e os encara com olhos cheios de ódio e amargura. Mesmo deitado no chão, um dos alunos repete que ele não deve levar para o lado pessoal. Logo após Bill erguer o dedo médio bem na cara da garota, naquele instante, sua armadura começa a brilhar quando um mecanismo interno se ativa. Sem aviso prévio, pontas de metal afiadas irrompem de todas as partes da armadura. Os alunos que o seguravam são empalados e gritam de agonia, completamente pegos de surpresa. Bill afirma calmamente que já havia previsto atingir as articulações. Ele vira a cabeça para o líder e pergunta quando ele pretende intervir. O líder gesticula para trás, e os alunos restantes avançam em direção ao nosso protagonista com toda a força. Irritado, Bill se prepara para lutar contra os alunos da academia. No entanto, seus movimentos são rápidos, e eles se esquivam de seus golpes com facilidade. Bill ataca novamente, mas um dos alunos salta por cima dele. A irritação cruza o rosto de Bill enquanto ele reclama que sua espada não os alcança. Ele se pergunta como poderá se vingar se não consegue nem acertar um mero aluno. Ele então questiona como sua lâmina algum dia alcançará o herói Oliver. Respirando fundo, ele acalma as emoções e se lembra de não se precipitar. Seus olhos brilham ao refletir que o combate é como forjar aço em uma fornalha. Não se molda metal com uma única martelada. É preciso golpear uma vez, depois novamente com toda a força, e mais uma vez até que o aço finalmente se dobre na forma desejada. Ele continua lutando e se defendendo sem parar, sem se permitir um momento de descanso. O poder se acumula a cada choque e sua espada começa a brilhar intensamente. Nosso protagonista segura a
a arma com firmeza, aguardando pacientemente a abertura perfeita. Finalmente, ele desfere um golpe que envia uma enorme onda de choque que se espalha pelos arredores. Um aluno debocha, dizendo que foi apenas um arranhão de sorte. Outro garoto então pergunta a Hans e Lin como devem encerrar a luta. Bill interrompe, dizendo que já tem um plano para acabar com tudo de forma decisiva. Momentos depois, vários objetos são disparados de sua armadura em direção ao grupo. Eles voam pelo ar e se espalham pelo campo de batalha, formando um perímetro ao redor dos alunos. No instante seguinte, os objetos se desdobram em uma rede que prende Lin, aprisionando-a completamente. Bill declara que nem mesmo a força bruta de um ogro seria capaz de romper aquela rede. Um dos alunos grita que se não retornarem logo, a academia enviará reforços. Sorrindo confiante, ele diz que o tempo está a seu favor e que Bill não tem chance. Em resposta, Bill corta a rede sem esforço e pergunta se eles realmente acreditavam que ele havia ignorado essa possibilidade. Ele então pergunta se eles entendem por que esperou até agora para ativar a armadilha. A verdade é que Bill também precisava de prática de combate, e ele os agradece por lhe proporcionarem essa oportunidade. Um aluno implora por misericórdia, mas Bill responde friamente que começará arrancando dedos. Em pânico, o garoto grita para Bill remover sua mão imediatamente. Desesperado, ele chama seu líder por ajuda. O líder responde calmamente que o aluno já passou no teste, e imediatamente depois, o garoto é silenciado por um golpe rápido e preciso. Sangue espirra na armadura de Bill enquanto ele observa impassível. O líder então se vira para o nosso protagonista e lhe diz que ele também passou no teste. Com um sorriso insano, ele parabeniza Bill por seu desempenho excepcional na batalha. Fica claro que todos os outros alunos também foram presos na rede. Lin solta um grito de puro terror ao ver o que aconteceu com seus colegas. Outro garoto grita que o líder enlouqueceu, incapaz de compreender a situação. Antes que possa reagir, ele é atingido pelas costas pelo próprio líder, que sequer lhe dirige um olhar. O aluno fica completamente atordoado, incapaz de aceitar que seu mestre o traiu. Sem hesitar ou demonstrar piedade, o líder tira a vida de seus próprios alunos. Depois, ele lhes diz para finalmente descansarem, acrescentando que espera que renasçam em um mundo com adultos melhores. Bill permanece em guarda, segurando firmemente sua espada e se recusando a baixá-la por um instante sequer. Eventualmente, o líder lhe diz para parar de ficar tão tenso, afirmando que a batalha já terminou. Ele repete que Bill passou no teste. Bill está abalado, pois não conseguiu ver nem entender o que acabara de acontecer. Ele questiona por que o mestre massacraria seus próprios alunos e se pergunta como alguém assim poderia sequer ser enfrentado. Mesmo assim, ele se prepara, sabendo que o confronto ainda não acabou de verdade. O líder alega que houve um mal-entendido e insiste que as crianças merecem aquele destino. Ele acrescenta que terminar as coisas rapidamente foi mais humano do que deixá-las sofrer por mais tempo. Há uma estranha e aterradora certeza refletida em seus olhos enquanto ele fala. De repente, Bill desfere um golpe rápido e avassalador, mas o líder observa que já havia previsto aquele padrão de ataque. Bill ataca novamente, mas o homem o insta a ouvir antes de continuar. Ele revela que veio até ali especificamente em busca do protagonista. Ele então pergunta a Bill se ele nutre ódio pelo Lorde Protetor, o herói Oliver Prime, dizendo que sente o mesmo e usa um movimento surpresa para encurralá-lo. Ele sugere que conversem e resolvam tudo de uma vez por todas. O líder encara Bill com um olhar duro, claramente tendo perdido a paciência. Apesar disso, o protagonista parece desatento, estendendo uma mão trêmula enquanto ofega. O homem declara que não há outra escolha, e uma luz brilhante inunda a área. Aproximando-se de Bill, ele diz que esse destino terrível foi algo que Bill atraiu para si mesmo. Então, ele desfere um golpe devastador, fazendo o sangue jorrar pelo ar. A cena muda abruptamente quando o protagonista acorda sobressaltado, gritando de um pesadelo horrível. Ele se vê deitado em uma cama de madeira dentro de um quarto desconhecido. Tocando o rosto, pergunta-se se está realmente vivo. Olha ao redor, confuso, questionando onde está e o que aconteceu com sua armadura. Pega uma caneta que está sobre a mesa ao lado da cama. Bill abre a porta, segurando a caneta com firmeza. Avança com cautela, ciente de que o perigo pode estar por perto. Espia por uma fresta estreita para observar o que acontece lá fora. Vê o líder cercado por várias pessoas, enquanto alguém pergunta sobre uma chave. Perto dali, outro homem bebe sem parar e chama Draco para que lhe traga mais bebida. Um jovem presenteia Sépia com um cristal, e ela irradia felicidade. Claramente encantada, ela segura o cristal delicadamente nas mãos. Ao ver isso, Bill congela em choque e aperta a caneta com força, percebendo que a garota é realmente Sépia. De repente, uma voz anuncia que ele acordou e Bill se assusta ao ser surpreendido por trás. Seus olhos se arregalam de terror ao entender que foi descoberto. Agindo por instinto, ele ataca com a caneta num golpe desesperado. O grupo reage alarmado, gritando que seu chefe foi agredido. No entanto, Oren diz calmamente que está tudo bem e ordena que todos se sentem novamente. Sorrindo, ele explica que conseguiu bloquear o golpe, embora a caneta ainda o tenha perfurado. Irritado, um garoto ruivo repreende Bill, perguntando se ele quer se machucar e se ele sequer sabe quem é o chefe. Oren
Orient intervém rapidamente, acalmando-o e explicando que Bill deve estar confuso e assustado com tudo o que vivenciou. Ele então pergunta a Bill se ele pode perdoá-lo por ter trazido Sépia sem permissão. Por fim, o líder se apresenta como Orient e vai direto ao ponto principal. Orient então convida Bill a se juntar à sua facção para derrubar o Lorde Protetor. Bill repete a pergunta e o líder responde que suas habilidades seriam um recurso inestimável. Apesar disso, nosso protagonista rejeita a oferta imediatamente, sem hesitar, porque seu único propósito na vida é acabar pessoalmente com o Lorde Protetor. Orient ouve calmamente, com um leve sorriso no rosto, e diz que entende o desejo de vingança de Bill. No entanto, acrescenta que derrotar alguém que detém poder absoluto não será uma tarefa fácil. Por isso, Orient sugere uma aliança temporária, propondo que cooperem apenas até que o herói Oliver seja derrotado. Ele garante a Bill que depois disso, ele estará livre para agir como quiser. Todo o grupo volta sua atenção para Bill, aguardando silenciosamente sua resposta. Em vez de responder, nosso protagonista afasta a mão de Orient com grande força, transbordando de raiva. Ele questiona se deveria trabalhar ao lado das pessoas responsáveis por ferir seu tio. Com ódio ardendo nos olhos, ele ordena que todos saiam imediatamente, avisando que atacará se não o fizerem. Um dos garotos insiste que tudo foi um mal-entendido, mas Bill sequer lhe dá atenção. O líder se adianta e pergunta se a vingança por si só será suficiente. Bill tenta argumentar, mas Orient o interrompe antes que ele termine de falar. Ele então pergunta se Bill realmente acredita que pode enfrentar o herói sozinho. O corpo do nosso protagonista estremece enquanto ele responde que precisa fazer isso com as próprias mãos. A sensação do sangue escorrendo lentamente de sua mão, enquanto a agonia da perda o consome por dentro. Dominado, ele grita de dor e desaba no chão em completo desespero. Ajoelhado ali, Bill questiona qual caminho deve seguir para alcançar sua vingança. Ele lamenta a perda do braço, a Sépia e a morte do tio Phil. Outro garoto intervém e diz que já chega, afirmando que Bill já deixou sua posição clara. Nesse momento, um jovem se aproxima e comenta que é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Bill olha para ele, confuso com tudo o que está acontecendo. Seu olhar se detém nas mãos do jovem e ele se pergunta o que aconteceu com seus dedos. O jovem se apresenta como Edric e sugere que Bill ouça o resto da história. A cena muda para uma prisão, onde diversas armas estão espalhadas pelo chão. Um guarda grita com os prisioneiros, ordenando que peguem as armas e se preparem para o combate. Um homem declara que qualquer um que derrotar o conde em batalha ganhará a liberdade. Um dos prisioneiros protesta, dizendo que são pessoas comuns, sem experiência em combate. Ele explica que só queriam que suas vozes fossem ouvidas, mas o conde não demonstra nenhuma preocupação. Ignorando o apelo, o homem ordena que os reféns acorrentados sejam trazidos à frente. Para o horror dos prisioneiros, seus próprios familiares são revelados como os reféns. O conde se levanta e afirma que respeita apenas seus companheiros porque são fortes. Ele explica ainda que, antes de pegarem em armas, não eram diferentes dos próprios prisioneiros. Já haviam sido fazendeiros, carpinteiros e comerciantes, mas diz que o passado não lhe importa mais. Ele então declara que se os prisioneiros não conseguem lutar por si mesmos, ele lhes dará um motivo para fazê-lo e começa a importunar uma das reféns à vista de todos. Movido pelo desespero, o marido da mulher avança contra o conde numa tentativa de protegê-la. Em resposta, o conde arrasta a mulher para a sua frente, usando-a como escudo humano para bloquear o ataque. O homem paralisa em choque, vendo sua esposa feita refém diante de seus olhos. Sem hesitar, o conde crava sua arma nas costas dela, matando-a diante do marido, manchando a lâmina de sangue. Ele pergunta friamente aos outros por que ainda estão parados ali, sem fazer nada. Ele chega a zombar deles, perguntando se precisa ajudá-los mais uma vez antes que lutem. Finalmente, dominados pela fúria, os prisioneiros investem contra o conde com tudo o que tem. O conde os observa avançar em sua direção, sem demonstrar a menor emoção. Ele joga sua arma para o alto, preparando-se para uma verdadeira batalha. Num piscar de olhos, um massacre se desenrola e todos eles são derrotados. No fim, o homem declara que a fraqueza é um pecado, e essa é a razão pela qual todos encontraram seu fim. Se você está ansioso pela próxima parte, deixe um comentário e farei o possível para trazê-la o mais rápido possível.